Seguimos aqui em Jansen Interviews, hoje no Brasil, em Belo Horizonte. Estamos conversando com Luciano Rezende, presidente do jornal Hoje em Dia, um dos jornais principais aqui no estado de Minas Gerais do Brasil, com quem tive o prazer de... Já o conheço, nos conhecemos na Rússia durante a Copa do Mundo de 2018. Então, Luciano, muito obrigado por estar aqui em Jansen Interviews. É um prazer entrevistá-lo. Obrigado pelo convite, Jansen. Você é uma pessoa muito carinhosa, muito afetuosa. Me recebeu muito bem lá na Rússia. Foi uma experiência muito gratificante para mim, não só te conhecer, mas como estar em Moscou, em São Petersburgo, para conhecer aquele belo país. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado. Fico até sem graça com tanto elogio. Luciano, vamos contar para quem não é daqui de Minas Gerais, para quem não é do Brasil, primeiramente, o que é o jornal Hoje em Dia, qual é o perfil do jornal Hoje em Dia, como ele se posiciona no estado de Minas Gerais, no Brasil, qual é a linha editorial, etc. Bom, o jornal Hoje em Dia, ele tem 31 anos de história, ele fez esse ano agora já 31 anos, e é um jornal que a gente costuma falar factual, né? Ele não tem lado, não é governista, não é antigovernista, é um jornal do bem. Então, como a nossa linha editorial é uma linha voltada para o público A, B e C, a gente costuma tratar as coisas de uma maneira bem... imparcial. Sim, totalmente imparcial, mas de uma maneira interpretativa. O que o leitor hoje dos jornais, principalmente com a característica do nosso, eles querem interpretação dos fatos, mais do que a notícia em si. Quando você vai buscar uma notícia, às vezes, muito rápida, você vai no seu telefone pessoal. Uhum. Ali você tem as notícias que estão acontecendo agora na Venezuela, está acontecendo um problema, o Trump tomou uma decisão lá nos Estados Unidos, a gente fica sabendo nos grandes portais do Brasil, como o Globo.com, como o UOL. Já o jornal do estado, com a força que tem o estado de Minas Gerais, ele se torna importante de maneira local. Ou seja, o nosso leitor... Ele complementa e focaliza. Exatamente. Esse foco que você acabou de citar é muito importante para o nosso leitor. Ele quer saber o que está acontecendo aqui em Minas, o que está acontecendo em Belo Horizonte e o desdobramento dos fatos. Uma decisão do governo, uma decisão do prefeito, uma decisão dos deputados, uma decisão do Cruzeiro, do Atlético, uma decisão do vôlei do Minas Tênis Clube. O mineiro quer saber essa notícia e quer a interpretação disso, ele quer a análise. Por isso que o jornal ele está virando algo mais de interpretação do que algo de notícia pura por si só. Até porque eu vou levar a entrevista para esse lado, que é o que mais me interessa realmente. Até porque hoje em dia eu acho que o jornalismo mudou muito no mundo inteiro a partir do surgimento da internet. Porque hoje todo mundo é jornalista, todo mundo tem um telefone com foto. Então, como que o jornal faz, não o jornal Hoje em Dia, como que o jornalismo faz para competir com a internet? Como que se sobrevive, Luciano? Antes era somente o jornal que podia informar, né? Era a câmara da televisão que chegava, o jornalista que viajava. E hoje que todo mundo tem esse acesso tão fácil, como que o jornal pode fazer? Ou é esse redirecionamento de linha, por exemplo, interpretar em vez de contar? Como se sobrevive nesse fenômeno que é a internet, que está acontecendo nos últimos 20 anos? É uma pergunta muito inteligente, Jansen. Mas é o seguinte, dois pontos que tem que se falar. Primeiro, um jornal de 31 anos de história, ele não solta notícia por soltar. 100% das notícias que são veiculadas pelo nosso jornal, elas são apuradas. Diferente... Com rigor. Com rigor. Então isso produz uma credibilidade muito grande. Exatamente. Esse é o ponto chave que... pulo do gato, né? Qualquer pessoa pode ser um jornalista postando uma foto no Facebook dela sobre um acidente que viu ali na estrada. Mas não passa pelo rigor jornalístico, né? Da averiguação da notícia. O que o nosso jornalista faz é ir de encontro à notícia, escutar os lados, escutar as pessoas, registrar com fotografia, com vídeo, com áudio e dar uma notícia de credibilidade. E aí você fala, como que fica o momento do jornalismo? O jornalismo, ele nunca esteve tão em alta, porque o jornalismo de credibilidade. Da mesma forma que existe todo mundo fazendo uma espécie de jornalismo, entre aspas, esse jornalismo ele não tem certa credibilidade. Né? Eu fui numa palestra de um francês em São Paulo, presidente da Associação Mundial de Jornais, em novembro do ano passado. E ele, na palestra dele, ele mora em Nova York, é um francês que é o presidente.
E ele contou que 70% das notícias que estão nas redes sociais são falsas. É verdade. E são produzidas muitas vezes para poder boicotar políticos, né? Sim, verdade. De várias maneiras. Boicotar pessoas, políticos, vamos dizer assim, até no esporte, né? Pessoas para prejudicar outras, né? Notícias distorcidas. Então, o jornalismo tradicional ele pode estar... Você tem razão que ele está assim... em baixa, mas o jornalismo sério, de apuração, de interpretação, ele nunca esteve tão em alta em tempos de fake news. Né? Exatamente. Porque termina sendo da legitimidade a notícia, né? Exatamente. Vê se não acontece com você e com todo mundo. Quando você abre o seu Facebook e vê uma notícia lá, polêmica, se você não fica com o pé atrás, sempre, se a notícia é verdadeira ou falsa. Eu olho a fonte. Exatamente. O que me interessa é somente a fonte. Somente a fonte. E aí você começa a procurar. Aí onde você procura? Nos jornais. Nos jornais oficiais, nos jornais que eu leio sempre, que eu tenho credibilidade, sabendo se eles são de direita ou de esquerda, porque tem isso da interpretação também. E hoje em dia é o segundo jornal de Minas, então nossa credibilidade é muito grande. Pra você ter ideia, a gente tem 15 milhões de acessos por mês no nosso portal. 15 milhões dão a média de 500. Quais são os 3 jornais hoje principais no estado de Minas Gerais? O Jornal Tempo é o número 1. O Hoje em Dia disputa o segundo lugar com o Estado de Minas. Estado de Minas é muito antigo, é o jornal por excelência tradicional do estado, né? Isso. Por que ele perdeu posicionamento no mercado? Por questão ética eu não vou falar. Tudo bem. Porque é um concorrente, eu conheço os executivos lá, mas por questão ética eu prefiro não responder essa pergunta. Perfeito. Porém, é um trabalho sério, histórico, realmente eles são históricos, e a gente disputa aí, eles na tiragem impressa eles estão na nossa frente, em compensação no digital a gente está na frente deles. Então é uma disputa bem acirrada, né? Acirrada. Luciano, você acha que o jornal impresso corre risco de desaparecer dentro de alguns anos? Ou ele vai ter que se reinventar por 2 razões. Primeiro, porque a facilidade do telefone, dos terminais é muito grande e daqui uma geração ou 2 gerações o papel vai ser realmente muito obsoleto. Em segundo lugar, pelo custo. Em terceiro lugar, pela própria dinâmica da ecologia, né, do pensamento ecológico que a gente vive. Você acha que ele corre risco de desaparecer, o papel? O jornal fala sobre isso, os jornais conversam sobre isso hoje, existem congressos ao respeito? Sim, eu participo da Associação Nacional de Jornais e Revistas. E essa mesma pergunta que você faz, a gente fala para revista também, ele né? Ele perderia credibilidade se ele não tivesse impresso? Ele perderia força institucional? O que você tem como análise para contar sobre isso? Eu entendo que nos próximos 10 anos ainda teremos os jornais impressos, né? Por quê? Porque existem pessoas tradicionalmente apaixonadas pela leitura do papel. Por isso que eu falo, daqui 1 ou 2 gerações, né? Sim, eu acho que é uma tendência. Ao mesmo tempo, igual eu te contei, o nosso jornal é um jornal interpretativo. Nos finais de semana, a gente transforma o jornal quase em uma revista. Editorial. Por quê? Porque para atrair a pessoa que está no final de semana em casa, para ter o prazer de sentar para tomar um café da manhã, para sentar na beira de uma piscina ou na varanda da sua casa e ler um jornal. E aí nós mudamos um pouco a linha editorial do jornal do final de semana, que é um jornal mais leve. É um tipo de uma revista mesmo. Para você ter uma ideia, a gente tem uma seção que chama Plural. E é muito interessante. A Plural fala de pet, fala de games, fala de LGBT, fala de saúde, fala de alimentação, fala de azeite, fala de vinhos, mesmo, fala de cerveja, fala de assuntos variados, bem plural. O nome do caderno é Plural. É verdade. Fala de carros, fala de motos, fala de festas. Então, ele é a reinvenção do jornal impresso. A gente quer trazer essa experiência para o nosso leitor no final de semana. Porque não tem aquela notícia do momento, não tem como ser impressa mais, né, Luciano? Exatamente. Porque, por exemplo, caiu um helicóptero. Como que vai imprimir uma coisa dessa? Assim, quantos morreram? Daqui tá tudo na internet, então realmente tem que ser reinventado, né? E aí a apuração, a apuração dos fatos e a palavra que eu usei anteriormente... a avaliação? Não, aquela outra que eu falei. Tudo bem, vai vir. Interpretação. Interpretação. Por exemplo, caiu um helicóptero com o governador do estado. Essa notícia, em tempo real, todo mundo vai receber. Mas qual que é o impacto disso na gestão do Estado a partir de agora? Essa interpretação. É análise, né? Exatamente. Então, o que o jornalismo está virando mais
é essa análise do que o fato por si só. O fato por si só está o tempo todo nas redes, na internet e nas redes sociais. Como presidente do jornal, eu tenho certeza que essa deve ser uma das suas funções, missões principais, inclusive valores pessoais também. Como que o jornal, não hoje em dia, mas todos os jornais, né, o jornalismo em geral, lida com a questão finanças? Vamos falar de finanças. Antigamente, por exemplo, há 20, 30 anos atrás, os meios de comunicação tinham uma força financeira impressionante, né? Porque não tinha muitos espaços para chegar. E hoje, por exemplo, que não se compra, que a publicidade na internet é grátis, não dá para comprar o jornal na internet, senão não seria competitivo. Como foi essa reinvenção do ponto de vista financeiro? Como se sobrevive? Como se consegue financiar um jornal se não for com subsídios públicos, se não for com negócios paralelos, negócios de investimento, enfim, somente com a venda publicitária, com a torta publicitária? Como se reinventam os jornais hoje? Olha, são várias medidas. Quando nós adquirimos o jornal, nós chegamos a fazer um enxugamento na gestão aqui geral. Nós chegamos a demitir alguns funcionários, tivemos que enxugar algumas operações, terceirizamos a impressão do jornal, fizemos uma avaliação dos pontos de distribuição do jornal, porque um jornal que... Logística, né? Exatamente. O jornal que é impresso e vai para a banca, se ele não for vendido, existe a logística reversa. Claro. O custo de retornar é caríssimo. Então a gente fez um estudo dos pontos de venda onde a gente poderia manter e dos pontos de vista que a gente não mandaria mais jornal. Fizemos um estudo estatístico e descobrimos que nós iríamos cortar 50% das bancas de revista que não estavam tendo eficiência na venda do jornal. Mas tem o conflito entre economia financeira e tradição, presença, imagem, marketing direto, isso, etc. Mas aí né? foi uma estratégia de marketing. É uma estratégia global. Né? Nós definimos que a gente ia vender o jornal em todas as drogarias Araújo de Belo Horizonte e de Minas Gerais, que são em Belo Horizonte. Mas o sindicato dos jornaleiros, como reagiram a essa notícia? Ele não deve ter gostado disso. Não deve ter gostado, mas Existe pressões essa medida, sindicatos? Sim, direto. O problema é que essa decisão que nós tomamos economizou por mês R$72 mil em logística, impressão, distribuição e logística reversa do jornal. Dá para garantir muitos postos de trabalho. Exatamente. Então essa foi uma das decisões. Outra decisão é vender mais para o portal, publicidade digital. Mas como se vende se a demanda e a oferta não existe muita são tantas ofertas no digital, Facebook sim. Mesmo, mas que hoje toma conta de tudo, o Google que toma conta das notícias, que já coloca lá o link da notícia, enfim. A gente patrocina através das redes sociais também publicações de parceiros. Entendi. Por exemplo, Vocês têm parceria com outros jornais mundiais, por exemplo, não. ou nacionais? Não. Para, por exemplo, administração de notícias, distribuição de notícias, ou agências, por exemplo? Com a agência sim. Reuters, a gente tem exemplo, a France Press, que é nossa parceira, e a Agência Estado em São Paulo. Eles nos mandam conteúdo jornalístico e fotos. Isso é uma boa também solução para poder diminuir custos, né? Sim. Operativos. E com credibilidade, né? Mas, terminando a resposta sobre viabilidade financeira que você perguntou, são diversas as ações. Essa de enxugar um pouquinho a distribuição para as revistas, para os jornais, é uma proximidade do poder público, onde se tem recursos para ajudar a financiar o jornal, decisões relativas a parceiros publicitários mesmo, de conteúdo jornalístico para parceiros comerciais. Por exemplo, uma fábrica de suco. A gente não dá publicidade pura e simples do suco. A gente faz uma reportagem com conteúdo jornalístico, elaborada por um jornalista, falando que aquele suco tem nutrientes, tem sabor especial, tem X% de suco natural. Mas isso pode ser confundido com publicidade, a linha é muito curta, né? Exatamente, mas é um formato de se dar credibilidade à publicidade e ao mesmo tempo o conteúdo jornalístico ele não fica só vamos dizer assim, numa roupagem periférica. Entendi. Em relação ao produto. A gente consegue entrar um pouco mais. E a visão do jornalista, ela é importante nesse aspecto. Claro. O jornalista ele gosta de ir a fundo nos temas, nos detalhes. Lógico. Então, isso acaba tornando algo atrativo para o leitor. E para o parceiro comercial é interessante também que está divulgando o produto dele. E a gente monetiza esse tipo de conteúdo. Entendi. Então tem várias formas. Luciano, eu vou fazer uma pergunta agora sobre política, porque você havia falado que a linha editorial é imparcial, né, etc.
um Estado democrático capitalista se divide em 3 poderes, né? Mas todos dizemos que existe o 4º poder, que é a imprensa, não é verdade? E é realmente um poder independente, ou, por exemplo, um Estado, quando ele subsidia, né? Eu peço desculpa pelo meu português, que eu tá certinho, fora muitos anos, algumas palavras eu acho que eu subsidiava. Até agora né? Tá tudo certo. Tudo bem, você me corrige com toda a confiança, com toda a liberdade. Então, quando, por exemplo, o Estado subsidia a informação, os jornais, um jornal, por exemplo, tem dificuldades econômicas, vai lá o Estado, né, o governo de turno subsidia, ele pode exercer pressões. Como lidar com essas pressões? Ou realmente é imparcial? O que você quiser falar sobre a sua experiência ou o que você sabe do jornal e de outros. Não, é um ótimo tema. A pressão, existe pressões... O meu papel enquanto gestor, presidente do jornal, ele passa muito por aí, de saber lidar com as pressões. Se o então governo... você está assumindo que existem pressões. Sim. Se o governo solta um balanço final de um governo, igual o governo passado agora do Fernando Pimentel, que deixou uma dívida aí de mais de 25 bilhões de reais para o atual governo, isso é uma notícia que não tem jeito de não dar. Claro. Né? Por mais que o governo tenha esse... É o compromisso do jornalismo. Exatamente. Aí que vem a minha pergunta, como lidar com essa situação? De maneira profissional. Tem que ser profissional. Então, pressão existe? Existe. Pressão para se omitir certas coisas? Existe. Mas a gente não pode ficar refém de ninguém. E essa pressão hoje ela não é tão direta como há 20 anos atrás, deve ser mais sutil, deve ter mecanismos mais sutis de pressão, né? Do ponto de vista dos empresários, do establishment, dos políticos de turno. Tem de todas as formas, para ser bem sincero. São mais sofisticadas, né? Não, tem de tudo quanto é jeito, mas não é fácil lidar. O jornal hoje ele é um grande instrumento de posicionamento político, empresarial. A diplomacia que eu tenho que exercer aqui no cargo, é um cargo diplomático, com certeza, perante políticos, perante empresários, perante até os presidentes de Atlético, de Cruzeiro, de América, que estão sempre rivalizando, né? Então, a diplomacia aqui é muito importante. E, por exemplo, de governo a governo, não, por exemplo, as organizações Globo, hoje elas estão um pouco, parece, em disputa com a administração Bolsonaro e tudo, né? O próprio Lula não era muito amigo, depois ficou mais próximo, ou seja, e de governo a governo, o jornal sofre impacto, por exemplo, se é um governo de esquerda, se é um governo de direita, sai o PT, há uma variação, afeta um pouco a administração, impacta a forma de lidar com o ambiente em geral. Olha, onde que eu trabalho, e por essa linha que eu já te falei, de ser uma linha factual e dar o que tem que dar, e doa quem doer. O jornal se mantém alheio, né? Exatamente. Eu não passo por nenhum tipo de problema nesse sentido. Mas eu acho... Não problema, é impacto. Por exemplo, tem um governo, tem que ir para lá, tem que ir para cá, muda as regras, porque mudam as regras também. Tudo bem, mas esse exemplo que você citou aí da Rede Globo com o governo atual Bolsonaro, eu acho uma tremenda burrice. Para ser bem... Burrice de quem? Da Globo ou do Bolsonaro? Da Globo. Porque ele ganhou legitimamente a eleição, e a forçação de barra da Globo e do Grupo Folha também, em relação às críticas ao governo, que tem pouco mais de 100 dias... Tem a ver com subsídios, não é? Ele vai cortar os subsídios, parece, né? Que sim, ou subsídios mas abusivos. A má vontade jornalística deles, as picuinhas que eles estão pegando em relação à família, em relação às decisões... É o poder, é o jogo de poder, né? Que eles... Nada disso colabora para o Brasil melhorar. O Brasil precisa de melhorar. O Brasil não pode passar mais 4 anos na crise que passou nesses últimos 8. E se não houver uma boa vontade, até da imprensa mesmo, e 2 veículos importantíssimos do Brasil, inteligentes como a Folha e o Globo, não colaborarem do ponto de vista de informação real, de boa vontade, espera um ano para ver o que esse governo vai dar, se ele realmente vai fazer as mudanças, se tem que aprovar a reforma da Previdência. É o grande assunto hoje em dia no Brasil, é a reforma da Previdência. Tem que passar, entendeu? E aí todo mundo, em vez de falar da reforma, em vez de falar que ela vai ser boa, que nós vamos economizar bilhões e bilhões nos próximos 20 não anos, tem como vai economizar trilhões. Porque nós estamos vivendo mais também, as nossas gerações... Exatamente, nós estamos vivendo mais, o Brasil está quebrado por causa disso. Exatamente. Não existe possibilidade nenhuma funcionário da Caixa reforma, Econômica. Além da reforma da Previdência, o enxugamento da máquina estatal não seria também uma boa solução? Sim, em Minas... Diminuir os estados, como na Europa, por exemplo, na Europa do Norte. Estados menores, menos
Em Minas está tramitando já na Assembleia uma reforma administrativa, já proposta pelo governador Romeu Zema, que é do Partido Novo, que tem essa proposta, já está na Assembleia sendo discutida. Então, eu acho que tem que estar tempo ao tempo. Né? Essa questão da reforma da Previdência é absurda. Uma pessoa de 62 anos, igual eu tenho um amigo de 62 anos, que aposentou na Caixa Econômica e com um salário de 15 mil reais por mês, esse salário vai ganhar pro resto da vida. Se ele viver até 90 anos, ele vai ficar 35 anos ganhando 15 mil reais por mês. Luciano, mas vamos ser sinceros, a reforma da Previdência ela é polêmica porque alguém vai ter que ganhar e alguém vai ter que perder. Vai ter muita gente, né, muitas empresas, porque tem muito interesses envolvidos nessa história. Sim. Então eu acho que é aí que está o problema. Pois é, Yanzi, mas toda mudança ela tem seu período de adaptação, tem seus prós, seus contras. E tem que pensar na população, não é pensar em interesses particulares, né? Exatamente. Eu acho que é o bem da população em geral. Luciano, qual é a sua visão do Brasil neste momento, do futuro? Você é otimista? Você acha que o Brasil vai melhorar um pouco? Qual é a sua visão pessoal? Nem falo como representante do jornal, como presidente do jornal, eu falo pessoal mesmo, como cidadão, como eleitor. Eu acredito que o governo Bolsonaro ele vai passar por algumas dificuldades, igual ele tem passado, nesses próximos 3, 4 meses aí, até completar 9 meses, Porque ele não quer negociar com o Congresso, ele não quer ceder? Não, ele quer negociar, é o estilo de trabalho dele. Mas ele não faz negociações que ele é eticamente contra, ele é inflexível nesse sentido. Coisa que muitos fazem, né? Sim, por ter 7 mandatos como deputado federal, ele deveria ter mais habilidades para tratar o Congresso, coisa que ele não está tendo. Mas, você está perguntando de Brasil, eu acho que com todas as dificuldades, com todas as características desse governo Bolsonaro, nós já chegamos no fundo do poço. Eu acho que a tendência para os próximos 2, 3 anos é que a curva de crescimento do Brasil volte a crescer. Diferente dos últimos anos. E eu acredito que esse governo vai aprender, a proposta do ministro da Economia, do Paulo Guedes, é boa. Eu acho que a tendência é que o Brasil possa retomar, nos próximos 3 anos, uma rota de crescimento na economia e principalmente, não só com a reforma da Previdência, com o fim da corrupção. Eu acho que o que acontece nas empresas privadas, igual a Petrobras, igual as outras empresas que passaram por diversos escândalos, elas precisam enxugar essa questão da corrupção, mas diminuindo o Estado, se melhora um pouco, aumentando as licitações, privatizando, porque a empresa privada não tem corrupção, ou pelo menos tem muito mais controle e na pior das hipóteses é um problema privado, não é um problema que nos compete a todos. E ela privatizando, ela vai ter seus grupos que vão querer os dividendos. O governo não precisa dar lucro. Não, né? O governo não pode dar lucro e nem pode quebrar. Exatamente, mas dá prejuízos bilionários. Dá. Então, a partir do momento que privatizar essas grandes empresas que estão aí sendo alvo de corrupção há muitos anos, eu acredito que a economia volta a melhorar, a geração de emprego volta a melhorar, o dinheiro começa a circular mais no bolso das pessoas e, como um todo, a economia do Brasil vai melhorando. Eu acredito que 2022 estaremos aí numa situação econômica bem mais estável do que hoje. Tá certo. Bom, conversei com o Luciano Rezende, presidente do jornal Hoje em Dia, Minas Gerais, Brasil. Muito obrigado, Luciano. Obrigado pelo carinho, pela recepção tão calorosa aqui. Fiquei muito feliz em visitar o jornal, que conheço de toda a vida, e também dos momentos muito agradáveis que nós compartilhamos em Moscou durante a Copa do Mundo. Sim. E deixo para você alguma palavra final que você quiser. Eu agradeço a gentileza dessa agradável entrevista. Eu gostaria que essa entrevista repercutisse lá em Moscou, em São Petersburgo, cidades da Rússia que eu conheci e que me apaixonei. Eu pretendo levar minha família lá uma próxima oportunidade. A Rússia me surpreendeu muito, os russos me surpreenderam muito, aquele povo que a gente desconhecia, né? Se mostrou muito afetuoso, muito amigo, muito gentil com todos nós, turistas que estávamos lá na ocasião da Copa. Conte um pouquinho da Rússia, então, se você tiver tempo, conte um pouquinho. Não, que surpreendeu você? Eu fiquei 22 dias na Rússia. Porque a imagem que eu também, era União Soviética, o mundo comunista, né? Aquela cortina de ferro. Eu acho que não tem nada disso mais. Na verdade, a gente entende que uma geração um pouco mais idosa
tem um pouco daquele estilo da cortina de ferro. Mas claramente, quando a gente conversava com os voluntários, os jovens voluntários da Copa, parecia que você estava num país ocidental. Parecia que você estava em Nova York, ou em Paris, ou no Rio de Janeiro, ou São Paulo, com jovens super atenciosos, super abertos, num inglês fluente. Mas a Rússia hoje é ocidental, ainda que a administração do Putin é bastante, digamos, autoritária, né? Porque tem uma forma de governar que ainda não é tão parecida à nossa, não é uma democracia 100%, mas é um país bastante ocidental do ponto de vista do capitalismo, da economia, da abertura. Pois é, mas isso, até a gente chegar lá e ver isso, o que fica na cabeça é um pouco da cortina de ferro, um pouco daquela época da perestroika. Exatamente. E quando eu fui lá, é impressionante, uma riqueza cultural, assim, estonteante, maravilhosa. As estações de metrô, o modernismo lá dos parques, das praças, a segurança do país, a riqueza cultural, a riqueza política, né? Aqueles prédios do governo muito bonitos, muito suntuosos. Eu quero muito voltar lá, gostaria de convidar também o pessoal de Moscou aí, que quiser vir conhecer o jornal aqui, fazer parcerias de conteúdo jornalístico, esportivo, o que tiver à disposição aí, a gente está aberto a fazer parcerias, negócios futuros aí, porque o mundo hoje ele está cada vez mais perto de todos nós. Globalizado, muito bem. E foi uma experiência muito boa. Eu gostaria de agradecer em seu nome aqui para todos os russos essa bela experiência que eu tive, todos nós brasileiros que fomos a trabalho, né, por jornalismo na Rússia, ficamos muito surpresos e muito agradecidos com o atendimento lá. Então vou traduzir agora, porque como eles não falam português na Rússia, I'm talking to Luciano Rezende. He's the president of Hoje em Dia Jornal newspaper in Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazil, and he's telling that he was in Moscow last year during the World Cup, the Soccer World Cup, and he was impressed by the country, by the importance of the country, the size of the country, and well, he had the image before of the Soviet Union, and now that it's a modern country that is integrated into the world, to the Western world. So he's really very, very glad and expecting that someone can come from Russia to Brazil to make partnerships with the newspaper, etc. Ok, Spasiba Bolshoi, muito obrigado, thank you very much, Luciano. Luciano Rezende, presidente do jornal Hoje em Dia.